Graça e paz a todos os internautas das redes sociais, Facebook, Instagram. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jonas de Tarsis e eu estou aqui nessa tarde para trazer mais uma dissertação bíblica e uma conclusão sobre o texto que nós estamos estudando sobre a Torre de Babel. Então, eu quero concluir a mensagem sobre a Torre de Babel e o texto que eu vou me embasar, está em Gênesis 11, versículo de número 8. Está escrito assim: E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar cidade. O texto vai dizer que Deus ele trouxe uma confusão. E quando ele trouxe essa confusão, o povo parou de edificar as cidades porque eles não falavam a mesma língua, Um pedia martelo, outro jogava picareta. Um pedia tijolo, o outro jogava bloco. Então, enquanto esse povo estava falando a mesma língua, eles prosperavam e cresciam. Quando eles pararam de falar a mesma língua, eles pararam de edificar a cidade e se espalhou. Então, a primeira lição é como que nós fazemos para uma igreja crescer? É simples. Enquanto a igreja falar a mesma língua, enquanto a comunidade falar a mesma língua, eles vão prosperar, eles vão crescer. Quando eles não falam a mesma língua, acaba virando cabo de guerra. O pastor puxa para um lado, a igreja puxa para o outro. Então a única forma de uma igreja crescer, de um ministério crescer, é falando a mesma língua. E nós temos que falar a mesma língua. E nós temos que entender isso, que para ter avivamento tem que ter alinhamento. Porque para ter avivamento tem que ter alinhamento. Porque tudo que está fora de ordem é desordem. O alinhamento nunca começa de baixo para cima. O alinhamento sempre começa de cima para baixo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pastor, presbítero, evangelista, missionário. Então, para ter um avivamento tem que ter um alinhamento. E eu e minha esposa tivemos o privilégio de viajar o Brasil pregando, e os pastores sempre reclamam muito, dizendo que o problema da igreja é que ele, que é o pastor, puxa para um lado e a igreja acaba puxando para o outro, Então a igreja não cresce, não multiplica, não se fortalece, porque, como o texto da Torre de Babel está dizendo, enquanto eles falavam a mesma língua, eles prosperavam. Quando eles pararam de falar a mesma língua, eles se espalharam e cessaram de edificar os seus projetos. E o engraçado é que eu tenho um amigo meu que ele já trabalhou nessa área de bruxaria, já foi do outro lado, e ele estava me contando algumas coisas. Tinha uma pessoa querendo paralisar uma igreja. E ele chegou pro mestre dele, pro bruxo, e falou assim: eu quero destruir essa igreja. Aí o bruxo falou: impossível. É impossível acabar com essa igreja. Ele: por quê? Porque eles estão orando. E o camarada virou pro bruxo e falou assim: então, você está querendo dizer que a única forma de a gente conseguir parar é fazer eles parar de orar? Aí o bruxo olhou para ele e falou assim: que é praticamente impossível. Aí o camarada insistiu, falou assim: eu te dou quantos que você quiser. Tem outro jeito? Ele falou assim: tem, mas é mais difícil. Aí ele perguntou: qual? Primeiro jeito de fechar com uma igreja, acabar com o ministério, é simples. Vamos pesquisar a vida do pastor, vamos estudar a vida do pastor e vamos descobrir o ponto fraco dele. Vamos dar um exemplo: o ponto fraco do pastor é mulher. Então o que eles fazem? Pegam, colocam uma mulher no caminho do pastor e faz ele cair para gerar escândalo. Por quê que eles fazem isso? Porque o pastor pode ser homem de Deus,
ele pode entregar revelação e bater, pode ser usado nos dons, pode ser o que for. Mas, se o pastor não tiver uma vida ilibada, não tiver com a moral boa, não adianta, ninguém vai aceitar o que ele prega. Então a intenção e a primeira estratégia deles é acabar com a moral da liderança. A segunda estratégia que ele falou é o seguinte: nós temos que colocar pessoas infiltradas dentro da igreja, e a gente colocando pessoas infiltradas dentro da igreja, a gente coloca pessoas para trazer disse-me-disse, discussão, divisão, né, fofoca. Por quê? A única forma de enfraquecer uma igreja e acabar com ela é colocando divisão, colocando confusão, disse-me-disse, contenda, fofoca. Então, essas são as estratégias dele, porque a Bíblia diz que um reino subdividido não subsiste. Então, meus irmãos, a única forma de nós crescermos é nós andarmos unidos, falando a mesma língua e o nome do Senhor sendo glorificado. Graça e paz, Deus abençoa. Enquanto nós falarmos a mesma língua, nós vamos prosperar. Depois que nós não falarmos a mesma língua, nós vamos bater cabeça. Fica com essa mensagem. Deus te abençoe.